2023. E a Rádio Agete nos traz as informações. O economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, detalhou o resultado da pesquisa que abordou a expectativa do comércio para as vendas de Páscoa. Ele analisou também o momento atual do varejo. Vamos com essas informações com a Rádio Agete. A pesquisa Perspectiva Empresarial Páscoa 2023, elaborada pela Boa Vista, parceira da CDL Porto Alegre, revelou que 63% dos empresários acreditam em aumento do volume de vendas na Páscoa deste ano, na comparação com o ano passado. O estudo apontou também que 59% dos empresários brasileiros acreditam que os consumidores gastarão mais neste ano. O economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, nos detalha essa pesquisa. Bom, chama a atenção que esse número de 63% dos empresários que entende que haverá um aumento de compras em relação à Páscoa do ano passado é bem maior do que em comparação com 2022, que era de 34% em comparação com a Páscoa de 2020. Então, muito embora esse apetite que esteja sendo sinalizado pela pesquisa seja naturalmente positivo, mas eu ainda assim acredito que o tom dessa Páscoa é de cautela, até porque dentro do cenário econômico nós estamos enxergando uma série de dificuldades relacionadas aí, por exemplo, à sustentação de juros elevados, à inflação que estabilizou em patamares altos, a inadimplência que vem subindo. Então tudo isso deve fazer e deve impactar naturalmente nesse apetite, nessa disposição dos consumidores em realizar gastos nessa Páscoa. Economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Circulando pela cidade não se nota pessoas com muitas compras de chocolates. É verdade. Então, o que a gente sabe é que diversos dos itens que são mais consumidos, e a nossa própria pesquisa apontou isso, que chocolates e alimentos e bebidas estão dentro da preferência para o consumo nessa Páscoa, mas que muitas vezes, em muitas ocasiões, esses custos para o consumidor, eles sobem muito acima da inflação. Então, muitas vezes ele se encontra numa situação de dilema, ele precisa fazer escolhas, ou seja, priorizar algo em detrimento de outro, ou optar por presentear mais pessoas, só que a um ticket mais baixo. Então, o que a gente tem visto é que essa fragilização do poder de compra das pessoas com tudo que tem acontecido, a despeito de uma potencialização, por exemplo, das transferências sociais, sobretudo para aquela camada mais baixa, mas isso tem feito com que algumas dificuldades estejam sendo sentidas pelas pessoas físicas, e isso se traduz aí naturalmente no menor apetite, numa menor disposição para que se tenha gastos, principalmente com aqueles artigos mais caros, né, com aqueles artigos que estão mais atrelados, por exemplo, a insumos que vêm de fora, né, e que sofreram aí uma alta bem expressiva ao longo desses últimos meses por conta dos impactos da pandemia. O varejo está enfrentando um período muito difícil. Principalmente, Eduardo, aquele varejo que é mais sensível ao crédito. Então a gente sabe que alguns segmentos, como por exemplo informática, veículos, materiais de construção, móveis, eletroeletrônicos, esses segmentos, claro que dependem do perfil da renda, mas como eles também estão bastante atrelados ao comportamento do crédito, eles estão sofrendo mais do que alguns outros setores que dependem única e exclusivamente da renda, como, por exemplo, farmácias, super hipermercados, combustíveis lubrificantes. Então, existe uma dicotomia, existe uma situação que acaba fazendo com que esses setores acabem sentindo muito mais os efeitos das taxas de juros por conta da necessidade de crédito em comparação com outros. Então, de uma maneira geral, sim, o varejo está sofrendo, mas muito mais esses setores que dependem do crédito. O consumidor não quer fazer compras com pagamentos longos. O consumidor ele tem tido uma postura cautelosa, justamente em função desse cenário macroeconômico, e a gente sabe, a gente sempre procura orientá-los, esse é um papel
nosso aqui dentro da CDL de instrumentalizar também o consumidor, de que ele tome o crédito de forma consciente, né? Ou seja, para que ele avalie então as condições para saber exatamente se aquele empréstimo, se aquele financiamento, ele faz sentido para a sua realidade financeira, se ele faz sentido para o cumprimento do seu objetivo. Então, um crédito caro, um crédito elevado, que tem feito com que muitas operações tenham deixado de acontecer. Então, o que a gente tem visto, então, é que o consumidor ele está mais avesso, né? Não só porque os bancos estão mais seletivos, mas também porque o quadro macroeconômico como um todo vem apontando aí já para uma desaceleração mais expressiva da nossa economia. Economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Que mais tu destacas na pesquisa Perspectiva Empresarial Páscoa 2023? Ainda dentro dessa situação que a gente deixou como gancho agora com relação ao crédito, existe apenas um pequeno percentual de 23% que pretende ampliar o seu consumo na Páscoa através de crédito. Isso então é mais um indício, é mais uma sinalização de que o consumidor ele está percebendo o crédito como caro e não vai recorrer a isso para poder então se financiar e poder ampliar o seu consumo na Páscoa. Outra questão relevante, Eduardo, é de que a maior parte das compras deve acontecer em supermercados, 45%, seguido aí por shoppings, 20%, e os grandes varejistas, 15%. O Pix, como forma de pagamento, ele vem ganhando cada vez mais espaço. Ele já vai representar 25% das vendas de Páscoa e só fica atrás, então, do cartão de crédito com uma parcela e do cartão de débito. E entre aquelas pessoas que não pretendem comprar, que não pretendem gastar na Páscoa, elas argumentam que não vão realizar isso por conta de dívidas e porque elas priorizam outras despesas. Então, esses são alguns dos principais achados aí dentro desse levantamento da Boa Vista, que entrevistou 500 consumidores em todo o Brasil e que nos ajuda aí a ter um entendimento, um mapeamento da situação como um todo. Ouvimos o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Para a Rádio Agerte, Eduardo Ilhães. Obrigado, Eduardo Leães, que nos trouxe essas informações a respeito aí do comércio. Trouxe para você, ouvinte da cidade e região, né?